Olá a todos, hoje 10 de outubro de 2020, data de gravação do presente vídeo. Meu nome é Diego Gudas, eu sou acadêmico do Programa de Mestrado em Desenvolvimento Regional pela Universidade do Contestado, campus de Canoinhas. O objeto de pesquisa para minha dissertação ele é sobre o movimento sertanejo do Contestado, mais especificamente sobre a trajetória do vaquiano Pedro Leão de Carvalho, o Pedro Ruivo, tão mencionado na literatura. Meu orientador é o professor Alexandre Assiston Poroski e sou co-orientado pela professora Viviane Poyer e pelo professor Fernando Tokarski. Com base nos resultados preliminares da pesquisa para o mestrado, foi então levada a cabo a apresentação aqui para o simpósio, a qual tomou como título Aspectos da trajetória do vaquiano Pedro Ruivo, justamente para indicar a personagem, objeto da pesquisa e bem como a postura metodológica que será empregada. Afinal de contas, quando a gente fala em trajetória, isso já nos remete à microhistória. E é justamente no arcabouço fornecido pela microhistória em que nos amparamos para realizar a pesquisa. Isso, então, nos levou a realizar a análise maciça das fontes, principalmente o processo criminal de 1915, em que foi atribuído ao Pedro Ruivo, ao seu filho João Ruivo, e a um capanga seu, mencionado no processo como Nero de Tal, uma série de crimes que teriam ocorrido durante a Guerra do Contestado. Além do processo, faremos o cruzamento das fontes com a literatura sobre o tema e com fontes jornalísticas, porque é bastante rica a menção ao Pedro Ruivo também nos jornais. Então, além da análise das fontes, até para manter essa postura metodológica da microhistória, serão destacadas as semelhanças e diferenças do Pedro Ruivo em relação a outros personagens do contexto em que ele também vivia, destacando-se as diferenças. Nas palavras do professor Alexandre Karsburg, é por meio das diferenças que a gente consegue analisar qual era o nível de liberdade da personagem, no caso aqui do Pedro Ruivo. Também buscaremos mostrar o passo a passo que foi seguido pela pesquisa e bem como informar as dificuldades e limitações, pois a narrativa, segundo a microhistória, ela deve ser leal com os seus leitores e buscaremos fazer isso no decorrer da apresentação. O recorte temporal que foi utilizado e que agora vai ser demonstrado é o ano de 1906 como marco inicial e o ano de 1920 como marco final. Por qual razão? Em 1906, há a primeira menção em uma notícia jornalística ao fato do Pedro Leão de Carvalho, Pedro Ruivo, ele ser membro da Guarda Nacional da comarca de Curitibanos. E o ano de 1920 é o ano em que correu a sua morte, vítima de assassinato pelo ex-adjunto de promotor Hortêncio Batista. E agora já fazemos um link com o processo propriamente dito, porque é no processo onde foi possível extrair várias informações bastante detalhadas e que dão pistas acerca da biografia do Pedro Ruivo. Em primeiro lugar, esse processo ele teve início em 1915 e o estopim para que ele tivesse, então, a inauguração, a origem, foi uma denúncia em que Hortêncio Batista fez em um jornal catarinense, atribuindo a Pedro Ruivo uma série de crimes que ele teria praticado em meio à Guerra do Contestado. A partir dessa notícia, foi instaurado um inquérito policial, os fatos foram investigados, e isso deu base para que o promotor de justiça da comarca de Canoinhas elaborasse a denúncia, e ela gerou, então, o processo criminal. As primeiras informações mais detalhadas acerca da biografia do Pedro Ruivo, constantes no processo, elas foram fornecidas por ele mesmo.
no ano de 1917, em que ele foi interrogado, no interrogatório ele afirma alguns detalhes da sua vida importantes para ser redesenhada a sua trajetória. Quais são eles? Em primeiro lugar, ele diz ser natural do município de Curitibanos. Já dá para entender então que a origem do local, né, do local de origem do Pedro Ruivo. Em segundo lugar, em 1917, ele afirma ter 50 anos. Também diz que já fazia 9 anos que morava em Canoinhas, ou seja, ele deve ter chegado aqui em Canoinhas, e agora eu falo aqui porque é o local de onde eu estou falando, em 1908. Esse é um ano de referência, então, para termos uma noção do período da chegada do Pedro Ruivo aqui. Mas ele mesmo faz uma menção, um adendo. Ele diz que desse período em que ele morou em Canoinhas, 2 anos ele ficou fora, morando na cidade da Lapa, pertencente ao estado do Paraná. Aqui já começa a haver também o cruzamento de fontes. Se pegarmos o livro do Maurício Vinhas de Queiroz, ele faz uma afirmação justamente nesse sentido, que o Pedro Ruivo, depois da Guerra do Contestado, teria ido morar na cidade da Lapa, onde teria vivido como um rico fazendeiro. Aqui a gente consegue complementar, embora ele morou na cidade da Lapa, tempos depois, aproximadamente 2 anos, como ele mesmo refere, ele retornou para Canoinhas. Então, em 1917, quando ele foi interrogado, ele trouxe essas informações. Também é possível perceber, como até a gente falou no início, né, os crimes eram atribuídos não só ao Pedro Ruivo, também ao seu filho, João Ruivo, e a um sujeito que é mencionado no processo como Nero de Tal. Embora o piquete do Pedro Ruivo fosse bastante numeroso, os que foram processados foram esses 3. E por uma diversidade gigantesca de crimes, né? Desde assassinatos, estupros, roubos, fato que levou inclusive ao promotor de justiça a fazer na denúncia uma interessante menção, né? Ele diz ser Pedro Ruivo verdadeira enciclopédia do crime. Nesse período, então, quando ele prestou o interrogatório e trouxe essas informações, ele começou já a expor os seus argumentos de defesa, que em linhas gerais consistiu em 2 estratégias explícitas e uma implícita. Qual foi a estratégia de defesa explícita? Ele negou que tenha praticado os fatos que a ele foram atribuídos e ele contestou as testemunhas, porque uma das principais testemunhas do processo, o também vaquiano Antônio Bonifácio Massaneiro, era, segundo Pedro Ruivo, seu inimigo capital. Os dois não se davam. Aqui a gente já começa a ter uma ideia de noção, né, de contexto de como que era a relação social estabelecida entre os vaquianos. Então, mesmo entre membros dos piquetes de vaquianos, cada piquete, por ter um chefe diferente, né, nesse caso o Pedro Ruivo tinha um piquete e o Antônio Bonifácio Massaneiro outro, as relações elas não eram naturalmente de cooperação. E segundo o Pedro Ruivo, no processo, ele diz que isso se dava porque o Antônio Massaneiro teria sido fanático antes de ter se transformado em vaquiano. E aí também entra um argumento implícito que é perceptível durante a análise do processo. Pedro Ruivo ele afirma que todas as supostas vítimas dele eram fanáticos, né? Dá a entender com essas afirmações e analisando as afirmações também do João Ruivo, que era como se ele estivesse a dizer que, por ser fanático, né, eles não teriam nem que... não seria nem crime os fatos que eram praticados em relação a eles. Né? Era mais ou menos essa a linha que é possível perceber. Também é interessante uma curiosidade no processo.
O argumento de defesa utilizado de um momento em diante no processo criminal, ele diz que no ano de 1914, Canoinhas sequer estava convulsionada, né? Aqui ainda não sentia os efeitos do movimento sertanejo. E de fato, nesse período aqui ainda estava incipiente, né? Porque o estopim foi mais ou menos ali no início do ano de 1915. Mas por que que há esse argumento e essa defesa, né? Porque houve um erro no momento do promotor fazer a denúncia. Se a gente pegar e analisar o que o Hortêncio Batista falou e o que as testemunhas falam, os fatos atribuídos ao Pedro Ruivo devem ter ocorrido no início dos anos de 1915. No entanto, o promotor ele escreve como se fosse em 1914, o que deu margem para o Pedro Ruivo sustentar também uma defesa de negação dos fatos. Outra curiosidade, o Pedro Ruivo ele foi absolvido 4 vezes. Então, teve 3 julgamentos que foram anulados e teve um 4º julgamento que ele continuou sendo absolvido. A última absolvição dele foi em 7 de julho de 1920, sendo que mais ou menos não, 13 dias depois, em 20 de julho de 1920, ele foi morto pelo mesmo Hortêncio Batista, que era quem teria o denunciado no jornal 5 anos antes. Aqui, então, a gente consegue extrair algumas conclusões, né, do presente trabalho, que é o quê? Que a presença de reminiscências belicosas existiram mesmo após o encerramento formal do conflito, né? Por que eu digo formal? A literatura, de modo geral, ela aponta que a Guerra do Contestado teria se dado entre 1912 e 1916. Mas mesmo após 1916, ocorreram muitos fatos que estão interligados ao período belicoso, a exemplo da própria morte do Pedro Ruivo. E um fato curioso, né? No ano de 1921, o jornal Correio do Povo noticiou a absolvição do Hortêncio Batista. E na mesma notícia, o assassinato de João Ruivo, o filho do Pedro Ruivo, que teria sido morto em um baile ocorrido em Três Barras, naquela época distrito de Canoinhas, né? Hoje um município autônomo, vizinho a Canoinhas. Concluindo o trabalho, então, como uma regra da microhistória, a fim de apontarmos as dificuldades e limitações encontradas, talvez a principal delas seja o momento porque estamos passando, né, a pandemia, o que nos força, inclusive, a fazer a apresentação virtual e não presencial, e que também impediu o acesso a algumas informações e arquivos físicos. Por essa razão, ainda não obtivemos o acesso ao processo do assassinato do Pedro Ruivo, em que foi réu Hortêncio Batista. Também ainda não conseguimos ter acesso ao inventário do Pedro Ruivo e nem aos arquivos da Guarda Nacional, em que possivelmente há maior detalhamento acerca do personagem investigado. Obrigado a todos e um bom evento. Esperamos que o debate seja bastante rico entre todos e agradecemos a oportunidade de estar aqui fazendo essa apresentação.